Olá, Indaiatuba, olá toda a região. Nós todos agora estamos reunidos pelo canal 26 UHF, a nossa TV Indaiá no ar, com o Papo Livre. E o Papo Livre de hoje está aqui com o Edinaldo José Marques Bastos, também conhecido carinhosamente por todo mundo como Dr. Edinaldo. Ele que é médico otorrinolaringologista. E nós dizíamos aqui um pouco antes, como é que vai ser a entrevista? Ele me perguntava, falou assim, é mais ou menos aquele papo do consultório, só que invertemos as posições. Aí eu pergunto, agora você fala. Então, Edinaldo, obrigado por estar aqui. Muito obrigado, Jair. Prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Já somos amigos aí há algum tempo, né? E é um prazer enorme vir aqui bater um papo com você. Vamos começar falando do seguinte. Carne esponjosa, é verdade ou mito? Carne esponjosa, na verdade, não é uma doença, né, que todo mundo acredita que é alguma coisa que apareceu. Na verdade, nós temos vários órgãos no nosso corpo que nascem com a gente. Não é? Então, o adenoide é um desses órgãos. Né, vulga carne esponjosa. Então, na verdade, é o seguinte, todos nós, quando nascemos, temos as amígdalas, que são aquelas duas carninhas que nós temos dentro da boca, e entre o nariz e a garganta, nós temos, igualzinhas às amígdalas, nós temos uma outra amígdala, não é? Que fica entre o nariz e a garganta, que a gente chama de adenoide. Então, adenoide e carne esponjosa. Então, carne esponjosa é um apelido de um órgão que nós temos e que se popularizou assim, e a gente acaba conversando até com os nossos pacientes usando desse jeito, porque fica mais fácil. Como conhece, isso é o melhor modo. E a carne esponjosa na verdade... Ela é uma defesa do organismo. É uma defesa do organismo, funciona junto com as amígdalas, não é? E elas protegem as vias aéreas inferiores, né? Ou seja, a parte de traqueia, de pulmão, com imunidade. Só que em alguns momentos da vida elas podem aumentar, não é? Pode aumentar por algum problema de infecção, alergias, ou até mesmo pela idade, porque tem um período na vida da criança que ela aumenta mesmo, que é realmente o período que ela mais necessita de proteção, que é até os 3 anos de idade. Então ela pode aumentar e às vezes aumenta demais, aumentando demais ela pode causar problemas respiratórios, não é? Então, hoje, muitas vezes as pessoas falam, eu tenho que fazer, eu tenho que operar, não tenho que operar, tenho que mexer, tenho que segurar, o que tem que fazer com essas adenoides? Isso tudo vai depender de caso a caso, né? Tem crianças que têm problemas respiratórios maiores e começa a prejudicar mais, falta de ar e interfere no desenvolvimento da criança. A gente já havia conversado, eu tenho um pacientezinho que até essa semana a gente fez um procedimento cirúrgico nele, que ele tinha uma adenoide tão grande que ele não conseguia respirar, teve até parada respiratória por conta disso. Nossa. Não é? E aí o que nós conversamos com os pais? Temos que fazer o procedimento, porque o tratamento clínico não foi eficiente, vamos fazer o procedimento cirúrgico. E, graças a Deus, fizemos o procedimento cirúrgico, deu tudo certo, a criança hoje está respirando. Por isso que isso é uma das grandes dúvidas que os pacientes, quando procuram a gente, fazem. As grandes perguntas, tem idade para operar, não tem idade para... Não, hoje não existe mais isso, de idade para operar. Tem alguns procedimentos que a gente realmente determina algumas idades. Mas no caso, por exemplo, da cirurgia das amígdalas, da cirurgia das adenoides, tudo vai depender da necessidade que nós temos. Não é? Então, por exemplo, essa criança com 1 ano e 5 meses eu já a operei. Tem crianças que a gente opera mais tarde, só que existe também um limite para isso. Por quê? Porque o aumento o problema respiratório que pode ser causado por um aumento da adenoide, um aumento de amígdala, ele interfere no desenvolvimento da criança. Então, por um ano na vida de uma criança dessa idade, com menos de 3 anos de idade, é muito grande. Não é? Né? O dia a dia dessas crianças, elas desenvolvem muito. Então, muitas vezes, esse aumento de amígdala, essa respiração bucal, essa dificuldade para dormir, pode levar a alterações do desenvolvimento torácico, pode levar a alterações do desenvolvimento crânio-facial. Então, os dentes vão para frente, o céu da boca, né? O palato sobe. A criança afina a boca, aquele lábio que cai para baixo. E, no caso dessa criança, já com 1 ano e 5 meses,
o tórax dela já estava afundado. Meu Deus. Pelo esforço respiratório que essa criança tinha. E isso pode até causar alterações cardíacas, né? Problemas cardíacos, problemas... Não, mas não é para todo mundo ficar assustado, não é em todo mundo que acontece isso. Não é? Quer dizer, são coisas que são importantes que sejam avaliadas. E avaliadas com cuidado e não, sem extremismo, nem para um lado nem para o outro. Não é? Vamos avaliar, vamos ver o que é melhor, que caminho vamos tomar, se é um tratamento clínico, se é um tratamento cirúrgico, expectante, mas também tem que se tomar cuidado com o tempo que se espera. Porque isso também é uma outra questão que as mães, né? Quando se fala em cirurgia, né? As mães já vêm desesperadas, pelo amor de Deus. E você vai operar meu filho, o que vai acontecer com meu filho, né? E a cirurgia hoje é uma situação hoje que é muito mais segura do que você andar de carro por aí. Isso eu brinco com os meus pacientes, porque nós temos hoje tecnologia, nós temos hoje drogas, nós temos hoje assistência intraoperatória muito melhor do que nós tínhamos anteriormente. Lógico, a anestesia sempre foi uma preocupação nossa e sempre foi o máximo, nós sempre demos o máximo de segurança para isso. Por isso que, por exemplo, em alguns casos a gente, por exemplo, pacientes que eu não operava 20 anos atrás, acima de 60 anos, hoje a gente opera tranquilamente. Lógico, com todos os cuidados que nós temos que ter, mas conseguimos fazer com muita tranquilidade. Então, a mãe vem desesperada, vão operar, não vão operar. E aí, muitas vezes, segura essa criança muito tempo, né? Com uma indicação precisa de cirurgia. Aí o que vai acontecer? Essas crianças vão ser aquelas crianças no futuro que vão usar aparelho, que vão ter que, muitas vezes, ter que fazer cirurgias maiores, grandes, craniofaciais, para ajustar, acertar não só a boca, mas e a respiração, principalmente. Porque problemas respiratórios, todo mundo, que hoje se fala em apneia do sono, de perda de um sono adequado, isso... Não é só no adulto mais velho, que está mais obeso, que está mas também na criança. Então, se fala em apneia em criança. E isso é muito importante no desenvolvimento da criança. Porque a criança que respira mal, ela desenvolve mal. Né? Porque ela dorme mal, ela se alimenta mal, é uma criança que tem irritabilidade, é uma criança que pode ter problemas no desenvolvimento até escolar. Né? Por quê? Porque ela está irritada, ela não dormiu bem. É como se, vamos imaginar a gente, como eu brinco também, uma outra brincadeira, dormindo com um pregador no nariz. Como é que vai estar o seu humor no dia seguinte? Mal, está passando mal. E com a criança acontece a mesma coisa. O Edinaldo, aproveitando o gancho, você falando de criança, de respiração e tudo mais, nós acho que nunca tivemos uma seca tão prolongada como agora. E isso é um problema sério, principalmente para a criança, né? Dá um problema respiratório meio geralzão nessa época de estiagem. Isso complica muito a vida da criança ou isso é passageiro, é pontual? Não, complica. Sempre complica, né? Porque, principalmente, o ar que vai para o pulmão, né, ele tem que estar... Por que ele tem que passar para o nariz? Porque ele tem que estar filtrado, ele tem que estar umedecido, aquecido. Não é? Então, nessas épocas, o que acontece? Além do ar estar seco e a criança ter um nariz que não é um nariz igual ao do adulto, grande, é pequeno, então ele tem mais dificuldade de trabalhar essas mudanças. O adulto já tem bastante dificuldade, a criança mais ainda, não é verdade? E aí o que acontece? Ele obstrui com maior facilidade o nariz, respiração bucal. Aí o ar deixa, além de estar seco, mais seco do que o habitual, ele ainda deixa de ser ainda umidificado pelo nariz e aí acaba entrando direto. E aí começam toda a sequência de problemas, principalmente quando a criança tem algum problema de alergia ou como asma, bronquite. Né? Você falou de dificuldade para respirar e tudo mais. Eu me lembro da questão do desvio de septo e da questão justamente da respiração da apneia. Certo. Mas eu vou deixar para falar com você no segundo bloco. Eu vou fazer um rápido intervalo, porque como esse assunto eu sei que ele é um pouco mais extenso, eu faço um breakzinho agora, daqui a pouco a gente volta e continua esse papo. Se você ronca, olha aí minha senhora, seu marido ronca que nem um porco velho, então assista o nosso próximo bloco que a senhora vai ver que isso é uma coisa complicada, e é muito complicada mesmo. Não saia daí, eu volto já. Papo Livre de volta, nós estamos aqui pela TV Indaiá, canal 26, comigo aqui o doutor Edinaldo, nós estamos falando sobre saúde
e ele estava falando sobre a questão da dificuldade de respirar em crianças, que acarreta num problema para o próprio desenvolvimento de crianças. E os marmanjos com dificuldade de respirar, a tal da apneia, geralmente gordinho, vou dizer por quê, porque eu roncava feito uma motoscrape, quem não sabe que a motoscrape é aquele trator enorme que faz terraplenagem, que parece mais um monstro do Transformers do que qualquer outra coisa. E eu tinha esse problema sério, eu roncava que nem um porco gordo e velho, por isso que eu falei aí. E depois que eu fui no Edinaldo, o Edinaldo me recomendou CPAP, eu não botei muita fé, porque eu falei, isso não deve ser tudo, porque a impressão que a gente tem, por exemplo, que é o tal do CPAP, aquela maquininha, vou dormir com a tromba, vou parecer um elefante e tal. Mas, gente, não tem coisa melhor. E nunca mais tive problema de roncar. Então, quero agradecer a dica, mas eu quero que você explique para o pessoal aqui também o que acontece. O que acontece com a apneia, como eu falei, ela pode acontecer em qualquer idade, né? E o ronco, né? Normalmente aparece acima dos 40 anos, porque a maioria das pessoas acaba tendo algum grau de ronco à noite. Só que o problema não é o ronco, não é o barulho. O problema... o barulho é o problema dos outros. O barulho é o problema do vizinho, né? O problema são as apneias. O que é a apneia? A apneia é a parada respiratória, não é? Durante a noite, durante o sono. Então, ela pode durar 5 segundos, pode durar 20, pode durar 30, pode durar até minuto. Não é? E o problema dessas paradas respiratórias é que parou de respirar, parou de oxigenar. Não é? Esse é que é o grande problema. E isso, o que acarreta? Além de, resumidamente, não, existem várias coisas, mas vou tentar resumir isso aí. Essa falta de oxigenação faz com que você faça microdespertares à noite, né? Uma das coisas que acontece é isso. Você acaba acordando para poder respirar, porque enquanto você está dormindo, você está no automático. Se ocorre, então, essa falta de oxigenação, o seu cérebro faz com que você acorde para você poder voltar a respirar. Não é? E, na verdade, a maioria das pessoas nem lembra que isso aconteceu porque são microdespertares que a gente chama. Então, não chega até a consciência de que aquilo aconteceu. E isso, da mesma forma que na criança vão acarretando problemas para o desenvolvimento, no caso do adulto, vão trazendo outros problemas para o dia a dia dessas pessoas. Primeiro porque se ela dorme mal, respira mal à noite, dorme mal, não oxigena bem, ela não faz toda a limpeza que tem que ser feita no organismo, não ocorre todo aquele descanso que o organismo precisa das células e todo o metabolismo nosso não ocorre adequadamente e isso no dia seguinte acarreta o quê? Sonolência diurna, né? Então, a gente sabe que as pessoas que têm, né, a apneia do sono, elas acabam dormindo ao volante, qualquer lugar que senta, ela dorme, e isso já começa a trazer outros problemas, mais graves até. Então, acidentes que ocorrem por causa disso. Então, além disso, a pessoa fica indisposta, ela começa a ter problemas de raciocínio, não é? São pessoas que acabam ficando também irritadas. Então, aí vai uma sequência de problemas. Isso interfere também na questão do diabetes, do emagrecimento, não interfere? Né? Isso. Aí vem as causas. Né? Então, existem várias causas, um caminhão de causas. Primeiro é o problema... A apneia, primeiro vamos identificar onde acontece esse problema. O problema da apneia, a parada respiratória, acontece, não é no nariz, principalmente. O problema está atrás do nariz, entre o nariz e a garganta. Por quê? Nós temos um cano lá atrás que leva o ar do nariz, né, passando pela garganta e indo para os pulmões. Esse cano, ele é envolvido por um tecido mole, não é? E é como um canudo. Né? Então o pulmão faz uma pressão negativa para puxar o ar e se esse canudo tiver molinho, o que acontece? Ele colaba. Né? Então é a mesma coisa de um canudinho que você está chupando alguma coisa, né? Tomando um refrigerante. Se o canudinho for mole, o que acontece? Colaba. E isso tem uma explicação física que muitas pessoas até conhecem, que é o fenômeno de Bernoulli. Bom, mas não interessa isso agora. O importante é isso. O importante é que acontece nessa região. Então, já de acontecer nessa região, a gente já pode começar a pensar em algumas causas. Por exemplo, no caso da criança, o aumento da adenoide, das amígdalas. No caso de adultos que ainda têm as amígdalas ainda, que elas são muito grandes lá atrás, também pode causar isso. A flacidez dessa região lá atrás, dessa musculatura lá atrás, que já ocorre a partir dos 35 anos, isso aí já começa a ocorrer, não é? E outras doenças neurológicas que podem também ocasionar
flacidez dessa musculatura. Então, tumores, não é? Então, vários fatores que possam interferir nessa parada, nessa flacidez dessa região, podem causar a apneia. A maior causa, né, é a obesidade, né? São os hábitos alimentares, aquela carimbão médico. Exercício, alimentação adequada e sono, né? Então, se você não tem exercício, se você não tem alimentação adequada, que é uma alimentação que é carimbão médio, comer bem de manhã, fracionar a dieta a cada 3 horas. Lógico, existem as exceções, mas a grande maioria é isso. É o arroz com feijão. Se todo mundo fizer dessa forma, melhora bastante a qualidade de vida e diminui os problemas que a obesidade pode causar. E nós vivemos num mundo mais sedentário, né? Eu lembro que quando eu cheguei aqui em Indaiatuba, há 20 e poucos anos atrás, eu vi a cidade cheia de bicicletas. Nossa, né? Hoje nós temos moto. Não é? Então, um exemplo interessante num paciente que chegou para mim um dia e falou: pô, doutor, agora que eu consegui comprar meu carro, agora que eu consegui comprar minha moto, o senhor quer que eu volte a andar de bicicleta de novo? Eu falei, mas é o melhor. É o melhor. É isso. É isso. Então, isso tudo está ocorrendo justamente porque são doenças mais recentes, né, das últimas 3, 4 décadas, justamente por isso. Mas já acontecia lá atrás também, né? Então, tem até a síndrome de Picuí, que a gente chama, que era lá de trás, que existia obesidade também antigamente. E que também ocorriam essas coisas, mas que ninguém sabia por que essas pessoas tinham esse problema. Então, esse é o fundamental. E existem também, então, tem as causas, que são inúmeras. Então, você falou aí, citou diabetes, né, hipertensão. Mas a diabetes e a hipertensão também vêm consequências dos maus hábitos. Né, tem também as exceções. Então, gente, não vamos pegar pela exceção, vamos pegar pela maioria. Né? Porque sempre existe uma exceção, cada caso é um caso. Mas a grande maioria é isso. Né? O que eu posso dizer, por exemplo, no meu caso, que eu relutei pra caramba para usar esse equipamento, foi que eu tinha uma sonolência impossível, eu não encostava, dava sono. Se eu estivesse dirigindo, meu maior medo, porque eu pegava muita estrada, era dirigir depois do almoço ou no comecinho da noite. Por quê? Porque era o momento que mais me dava sono. E dava muito, muito, muito sono. De ter que abrir janela de carro, o volume do carro, às vezes ter que parar, levava água comigo para jogar água no rosto, porque me dava muito sono. Né? E até recentemente um amigo nosso que tem, eu vi, eu falei para ele, procura de nota porque você precisa usar o CPAP, o Cebolinha, não sei se ele foi. Você vai lá que você está em problema disso aí. Ele falou, mas será? Eu falei, vai que você vai melhorar a sua vida. E eu dei para ele esse mesmo testemunho. Eu falei, depois que eu passei a usar o CPAP, a minha pressão arterial, tudo bem, eu estou ainda na medicação, mas ela estabilizou, não tem mais pico de pressão. A minha glicemia, estou tomando remédio, mas ela deu uma diminuída legal. E eu durmo muito bem. Eu acordo disposto, eu demoro para pegar, assim, à noite eu deito e durmo. Então, eu percebo que eu tenho muito mais disposição física do que eu tinha 3 anos atrás, que era um período que eu falava, não, eu não sabia o que era também, e veio dessa minha apneia. Existem várias causas, então, como a gente pincelou agora, e também tratamentos, né? Existe tratamento, cada caso é um caso, mas existem tratamentos como esse, com o uso de aparelhos, que no primeiro momento assusta um pouco, mas que depois que a pessoa começa a usar, ela... Eu não vou para lugar nenhum sem ele. Exatamente.